O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque, olhando, eles não veem, e ouvindo, eles não escutam, nem compreendem. Deste modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver. Porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A vós louvor, honra, glória eternamente. A vós louvor, honra, glória eternamente. Canta você. A vós. Mais forte. O evangelho que nós acabamos de ouvir termina dessa forma: Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Desejaram ver, mas não viram. O pior cego é aquele que não quer ver. Desejaram ouvir, mas não ouviram. O pior surdo é aquele que não quer ouvir, é aquele que não quer escutar. Mas hoje eu começo com uma pergunta. Qual é a nossa postura de católicos, cristãos, que estamos aqui, creio eu, não é a primeira vez que você vem numa missa, e se for, seja bem-vindo, eu espero que seja a primeira de muitas, mas se não é a sua primeira missa, então, eu te faço uma pergunta e eu queria que você consultasse a sua própria consciência. Como
é a nossa postura cada vez que nós ouvimos Deus falar? Qual é a nossa postura diante daquilo que nós vemos e ouvimos da parte de Deus? Você pode até dizer, mas quando é que Deus fala? Quando é que eu vejo as manifestações de Deus? E aí eu te pergunto ao contrário. Quando é que Deus não fala? Quando é que nós não vemos as manifestações de Deus? O evangelho de hoje começa dizendo, os discípulos, na intimidade, na casa com Jesus, perguntaram para ele, mestre, por que aos outros o Senhor só fala em parábolas? E a nós, o Senhor não fala em parábolas, mas o Senhor fala um pouquinho, não é tanto não, mas o Senhor fala um pouquinho mais claro. Por que para eles o Senhor fala em parábolas e para nós o Senhor fala de uma maneira mais clara? A resposta de Jesus, que aí é o que nós vamos entrar aqui, é para separar. Não que Jesus seja o divisor é o diabo, mas é para separar aqueles que querem, que desejam intimidade com Ele e aqueles que não querem. Por isso que Jesus vai dizer, porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Por quê? Continue ainda consultando a tua consciência com a pergunta que eu te fiz. Qual é a tua postura diante das palavras que Deus fala? Qual é a nossa postura diante daquilo que Deus nos diz? Se o Senhor está dizendo aqui aos discípulos na intimidade, é na intimidade que eu revelo os segredos do meu coração. Quantas vezes você lê a palavra de Deus, ou quantas vezes as coisas acontecem na nossa vida, e nós nem percebemos que Deus ali está falando. Mas não é porque Deus não fala, porque até no silêncio de Deus, não sei se você já teve essa experiência, de pedir uma palavra de Deus, de querer uma palavra de Deus, e Deus parecer que nem está te ouvindo. Como diz minha mãe, fazendo ouvido de mercador, entra por um lado, sai pelo outro, como se nada tivesse acontecendo. Você está lá se esgoelando, fala Senhor, e ele... Já teve essa sensação? Até no silêncio de Deus ele fala. Mas a quem ele fala? A palavra é muito clara. Ele fala, ele se revela, ele se mostra, ele diz o que é que tem no coração dele para aqueles que querem e que são íntimos dele. Aí eu te jogo uma outra pergunta. Você é íntimo de Deus? Ou você quer essa intimidade com Deus? Ou que passos você está dando para que essa intimidade aconteça? Porque para os outros, não é que Jesus não falasse, Jesus continua falando. Jesus fala aos outros, mas para os discípulos ele fala de uma forma mais clara, porque os discípulos estão na intimidade de Jesus, os outros não vão entender. Os outros não vão compreender porque estão longe, não estão na intimidade, não buscam a intimidade, não querem a intimidade. Qual é a postura que nós temos diante daquilo que Deus fala? Nós podemos ter 4 posturas. A primeira postura, ouvimos e entendemos. Isso é sinal de alguém que é íntimo de Deus. Até nos fatos, porque Deus fala, preste atenção, Deus fala na sua palavra e Deus fala nos sinais que acontecem por aí. Será que quando alguém nosso, querido, morre, será que Deus fala conosco?
E o que é que Deus fala conosco neste momento? Será que quando nós estamos enfrentando uma doença, o padre disse que há uns anos atrás enfrentou um câncer, né, padre? Graças a Deus venceu. Mas o que será que no câncer do Frei, aqui, o que será que Deus falava a ele? Porque Deus fala sempre. Até quando não parece que Deus está falando, Ele fala. Então, a primeira postura que nós podemos ter, se somos íntimos, é ouvir e entender. Os discípulos perguntam, quase que querendo defender os outros, Senhor, o Senhor falando em parábolas, eles não entendem nem uma vírgula. Mas a primeira postura, que era a deles, por isso que Jesus vai dizer no Evangelho, a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino, porque Jesus diz a eles, vocês ouvem porque estão perto de mim, e porque estão perto de mim, entendem. Porque só quem está perto de mim, Jesus diz, só quem está perto de mim entende os segredos do meu coração. A primeira postura é essa, se avalie, são 4. São 4 posturas, veja se você se encaixa nessa, de ouvir e entender. Mas ele fala quando? Sempre. Até quando nós pedimos um sinal e o sinal não vem, Deus está falando. Até quando nós pedimos um milagre e o milagre não vem, Deus está falando. Mas só vai entender quem estiver próximo dele, como os discípulos eram, íntimos de Jesus. Ouviram e entenderam. A segunda postura, que pode ser uma de nós, um de nós aqui podemos ter essa postura. Nós até ouvimos, mas não entendemos nada. Sabe, por exemplo, quando você pega a palavra de Deus e você lê e não entende nada. Esses são os desatentos. Eles até rezam. Eles até querem, até se aproximam, buscam, têm uma sinceridade no coração, buscam uma vida de sinceridade diante de Deus, mas está desatento. Os discípulos poderiam estar dentro deste quadro também, por isso que foram perguntar a Jesus, Jesus, por que aos outros o Senhor fala em parábolas e a nós o Senhor fala claramente? Eles não estavam de uma maneira tão inteiros no que Jesus falava. Os desatentos são aqueles que até ouvem, até percebem a presença de Deus, mas não sabem, não entendem, não sentem a manifestação de Deus. Aqueles que vão à missa, por exemplo, e não prestam atenção no que está acontecendo. Porque não é só prestar atenção na hora da homilia, não. Prestar atenção na hora que o padre está rezando aqui no altar sobre a oração eucarística. Na hora que todos nós rezamos o Pai Nosso. Prestar atenção no que nós estamos falando, no que nós estamos dizendo do Pai, no que nós estamos dizendo como filhos. Nós até ouvimos, mas não entendemos. Nós até queremos entender, mas muita coisa nos dispersa. É um cachorro, eu percebi, o cachorro passou aqui bem devagarzinho. Muitos de vocês pararam de olhar para mim e começaram a olhar para o cachorro. O cachorro também quer participar da missa. Está ali, ó, ele está quietinho olhando para mim agora. Com certeza ele está prestando muito mais atenção em mim do que muitos de vocês. Ele só não pode ser batizado, mas que ele já fez todo o curso, ele já fez. Porque ele vem todo dia na missa. Não sei se eu vou escandalizar, mas ele pode ser muito mais católico do que muito católico que está por aí afora, viu? Porque ele vem para mim e fica quietinho, ele não fica fazendo arruaça, não. Espero que não chegue outro, porque se chegar outro ele vai fazer arruaça. Fica quietinho aí, na paz do rei. Deus fala e nós não entendemos. Estamos despercebidos, estamos desatentos, estamos fora do ar. Aquela pessoa que você pergunta, que dia é hoje? Ela vai responder, hã? Tá frio? Hein?
Não está com problema de surdez, está com problema de lerdez, é um lerdo na vida. Essa é a postura que os discípulos também poderiam ter. Por que o Senhor fala em parábolas para eles? Não estava entendendo nada. A terceira postura. E essa é muito mais grave. Eu até ouço, mas eu não quero entender. Eu não quero entender porque se eu me abrir ao entendimento, e a fé também exige o exercício da nossa inteligência, e você não é burro, você não é burra, porque nós não podemos xingar o animal desse jeito. Você é inteligente porque Deus te deu essa inteligência. E a inteligência que Deus a mim e a você não foi para fazer o mal, não. Foi para que nós, através da nossa inteligência também, nós pudéssemos chegar mais próximo dele. Mas nós não queremos entender. Por quê? Porque quem entende se compromete. Então nós até ouvimos. Quem são esses? Que ouvem e não querem entender? São aqueles que querem viver de conveniência. São aqueles que, enquanto a palavra não te pressiona na parede e te exige uma resposta, você está tranquilo. Está tranquilo, está favorável. Porque não está te exigindo uma resposta, não está te exigindo um compromisso. O Senhor não fala ao cristão em parábolas, não. O Senhor fala em parábolas para aqueles que estão longe dele. E se você tem o batismo, se você tem o sacramento da crisma, se você é um fiel, ele não fala em parábolas. Ele fala como ele fala aos discípulos, claramente. Mas você precisa saber agora onde é que você se encontra nisso. Você é alguém que ouve e entende. Você é alguém que ouve, mas não entende porque você está voando no mundo da lua. Ou você é alguém que ouve, mas não quer entender. Porque se eu tiver que entender, eu vou ter que largar essa minha vida fácil. Se eu tiver que entender, eu vou ter que me desfazer de determinadas coisas. Se eu tiver que entender, eu vou ter que amar aquela pessoa que eu não consigo nem olhar para ela, que já me dá um arrepio na espinha. Se eu tiver que entender, eu vou ter que perdoar aquela pessoa que me fez mal. Se eu tiver que entender, eu vou ter que dar a face direita quando ele me dar um tapa na face esquerda, porque isso é o que Jesus prega. Então eu até ouço. Sim, eu ouço, mas faço ouvidos de mercador. Entra por esse lado e sai pelo outro. Porque eu não quero me comprometer. Aí eu finjo que não entendo. Safado. Que entende sim. Mas é muito mais fácil dizer que não é bem assim. Aquela pessoa que não é bem assim. Quem é você para discutir com Deus? Para dizer para Ele, não é bem assim, Senhor. Quem somos nós? Quem somos nós de discutir com a igreja que só tem 2000 anos, mais de 2000 anos? Quem somos nós de dizer, não, é retrógrado, é retrocesso? A falta de vergonha, que agora são essas novas formas de família que nós vamos ver, inclusive que você viu esses dias que passou aí. Família que agora um homem quer ter um filho, uma mulher quer ter um filho, os dois se unem, mas não se unem de forma carnal ou sexual. Ele vai lá, se masturba, joga, não se escandalize, viu? Isso aqui é para que você está dentro do santuário e precisa ouvir aqui dentro o certo para você não ouvir a besteira lá fora. Ia falar um negócio, mas não pode, que todo mundo está me vendo agora. Aí se masturba, junta ali o esperma dele, coloca dentro da seringa e a mulher vai lá e... lá onde você sabe que põe. Porque agora é um novo tipo de família. Quem é que te disse que você tem direito a ter filhos? E como é que esse filho vai nascer e crescer numa família desestruturada como essa de conaturalidade que agora estão inventando? E vão dizer, ouvem o que querem. Não, é porque Deus ama. Deus é amor. Sim,
Deus é misericórdia. Sim, mas Deus é verdade e não quer que você fique nessa mentira que você está vivendo. Porque isso é uma mentira que colocam na tua cabeça. Porque isso é próprio da escravidão. Próprio da escravidão é falsear a liberdade. Próprio de quem quer escravizar a mim e a você é dizer para você a primeira coisa: faça porque você é livre. Deixa de ser besta. Porque quem falseia a verdade e a liberdade está dizendo para você: trouxa, besta, você está aqui preso na minha mão e acha que está livre. Acha que está livre fazendo todas essas coisas. Acha que está livre fazendo todas essas arruaças com a tua própria vida, que é o maior dom que você tem. Ouve e não quer entender, porque quando nós ouvimos e entendemos a palavra de Deus pede, não obriga. Isso é liberdade. A palavra de Deus pede compromisso. E compromisso significa deixar o que é contrário à palavra de Deus. Essa é a terceira postura que nós podemos ter. E a quarta postura, e é esta postura dos pagãos. Tem pagão aqui no nosso meio? Só o cachorro, que eu acho que só ele não foi batizado ainda. Ainda, hein? Porque, como disse, ele pode ser muito mais católico que alguns que estão por aqui, a começar do padre. A postura do pagão é de não ouvir e de não entender. De não ouvir e de não entender. Por isso que Jesus vai dizer: muitos quiseram ouvir, porque é desejo da sua alma ouvir a voz de Deus. É desejo da sua alma. Porque preste atenção numa coisa: tudo que nós buscamos de forma desenfreada, quando nós conseguimos, perdeu ali a vontade de buscar. Porque nós já alcançamos. Por isso que parece que Deus de vez em quando brinca de esconde-esconde com a gente. Esconde-esconde, pide-esconde, não sei como é que você chama na sua região. Mas parece que Deus de vez em quando ele vai lá e se esconde. Pode vir, eu estou aqui. Aí você fica lá que nem besta, olhando para um lado. Cadê Deus? Na vida é assim. É Deus que está incitando você a buscá-lo. Mas buscá-lo na liberdade. Porque se Deus aparece e diz: olha como eu sou forte e bom, vem a mim. Você não vai vir livre não, bobo. Por isso que quando a esmola é grande, o santo desconfia. Quando você vê essas portas de garagem abrindo, escrito aí: venha para cá e o milagre acontecerá na sua vida, desconfie. Porque Deus não é assim não. Deus quer que você não vá buscá-lo somente pelos milagres que Ele pode te dar. Deus quer que você o busque por aquilo que Ele é. Ele é teu Pai e te ama. Por isso que a postura do pagão aqui é aquele que não escuta. E porque não escuta, não entende. Qual que é a tua postura hoje? Qual que é a tua postura? Em que lugar você está? Você está entre aqueles que ouvem e entendem porque estão na intimidade com Deus e porque desejam essa intimidade. E esta palavra que Deus fala é palavra que liberta porque é verdade. Ou você está naquela que você até ouve, mas não entende. Porque está desatento, está como um despercebido, não percebe as coisas acontecendo. Vejamos o que estão acontecendo, as coisas que estão acontecendo nos nossos tempos. Vejamos, acordemos. Quantas coisas estão acontecendo e não fique somente atrás do que Deus está falando na Bíblia. Porque Deus falou na Bíblia as profecias que hoje estão acontecendo.
Não fique olhando lá e dizendo, não, isso aqui está muito longe. Não, isso daqui está muito longe de acontecer. Cristão que não é alienado tem a palavra de Deus, a palavra de Deus numa mão e o jornal na outra, para comparar as duas coisas e dizer, o que Deus prometeu na sua palavra está acontecendo, então eu tenho que colocar minha barba de molho? Não sejam lerdo, com todo perdão. Não seja uma lerda. Não se sinta agredida por mim. Mas ouça e queira entender. Não fique ouvindo apenas e dizendo, eu não estou entendendo nada. Como os meus conterrâneos falam, não estou entendendo os paulistanos. Tem paulistano aqui? Não. Não estou entendendo. Porque quem está na intimidade com Deus, como os discípulos estavam, vão ver, vão ouvir, e mais ainda, vão entender, porque quem está na intimidade está dentro do coração de Deus. A terceira postura daqueles que não querem compromisso. Até ouvem, mas não querem entender. Não querem assumir. Não sei se os padres nas paróquias vivem essa experiência de chamar um, chamar dois, chamar três para assumir um compromisso numa pastoral. Não, padre, não posso, não tenho tempo, não quero, não vou, não dá conta, sou piqueta. Vivem isso? Não. Na paróquia de vocês não tem isso, né? A paróquia deles são perfeitas, né, padres? Quando Deus chama e nós não queremos assumir o compromisso, nós até ouvimos, mas estamos dizendo, não quero entender. Ou vamos ter posturas de pagão. Ah, não ouço não. E porque não ouço, não quero entender. Na primeira leitura que nós ouvimos, do livro do Êxodo, Deus conclama a assembleia do povo de Israel. Chama Moisés e diz, reúna o povo. Chame o povo. Por quê? Virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo e creia sempre em ti. A fé entra pelos ouvidos. Padre, eu não tenho fé. É porque você não está dando tempo para Deus falar. Não é porque você não tem fé. Não é para ficar pedindo para, reza por mim, padre, reza por mim, reza por mim. Claro, isso é muito bom. A intercessão existe, claro. Mas padre, reza por mim porque eu não tenho fé. No meu coração eu tenho a vontade de falar porque você não está deixando Deus falar. Deus hoje na primeira leitura diz, Moisés, vai lá, reúne o povo. Reúne o povo lá no pé da montanha. E quando eu descer, a palavra diz, a montanha inteira ficou em chama, ficou fumegando a montanha inteira. Mas não era somente para o povo ficar extasiado, vendo os sinais da montanha pegando fogo. O que o Senhor queria está aqui. Virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar, e para que ele creia. Se eu ouço e entendo, a minha fé vai crescer. Se eu ouço, mas não entendo, que bom, é para você forçar, para você acordar, e a fé vai crescer. Se você ouve, mas você não quer entender, tua fé vai ficar pequenininha. Ela não vai morrer porque é dom, mas ela vai ficar pequenininha. E se você nem ouve e nem entende, vai ficar lá, quase morta. Não vai morrer, mas vai ficar lá. O que Deus fez naquele dia, Ele faz com cada um de nós agora. Ele chamou você hoje aqui, para você ouvi-lo. Você não veio apenas para participar da missa. Você não veio aqui para dormir nesse banco duro do santuário.
Você não veio aqui simplesmente porque todo mundo veio e você veio, não. Deus te seduziu e te trouxe aqui para que você pudesse ouvi-lo. Mas não ouvi-lo de qualquer maneira, para que você pudesse ouvi-lo na intimidade como os discípulos. Para que você pudesse ouvi-lo como ele, Deus, pediu a Moisés. Reúna o povo, porque eu vou falar. Como que você tem ouvido a palavra de Deus? Quem nos ajuda é o Espírito Santo, que abre o nosso coração, abre os nossos ouvidos, para que possamos ouvir a Deus. Vamos ficar em pé? E vamos pedir esse Espírito Santo. Como a pedagogia de Jesus. Jesus falou aos discípulos, depois enviou o Espírito Santo em Pentecostes. Fecha os teus olhos. E diz aí, no fundo do teu coração, Senhor, eu quero te entender. Eu quero entender a tua palavra. Quando o Senhor falar por mim, falar para mim, por meio dos sinais da minha vida, eu quero te entender. Quando o Senhor falar no silêncio, eu quero te entender. Quando o Senhor falar nas catástrofes, eu quero te entender. Quando o Senhor falar na dor, quando o Senhor falar no sofrimento, quando o Senhor falar na alegria, eu quero te entender, Senhor. Mas para isso eu preciso do teu Espírito Santo, Senhor. Ergue agora os seus braços e vai pedindo, vem Espírito Santo. Tu que falastes pelos profetas, abre os meus ouvidos. Tu que falastes no Antigo e no Novo Testamento, abre os meus ouvidos. Tu que falastes na igreja, abre os meus ouvidos, para que eu possa chegar na intimidade com Deus, de ouvir e entender. Vem Espírito Santo. Eu quero, Espírito Santo, ouvir a palavra. Ouvir Deus falando por meio dos sinais. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Cante. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Eu abro as portas, cante. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Pois com teu braço forte, pois com teu braço forte. o que ele faz? Canta. Realizas prodígios. Pois com teu braço forte, pois com teu braço forte, Senhor. o que ele faz? Peça isso. Me ergues no chão. Pois com teu braço forte, pois com teu braço forte, ele pode realizar e ele vai realizar. Realizas prodígios. Pois com teu braço forte, Senhor. Me ergues do chão. Canta. Eu abro as portas. Eu abro as portas do meu coração. Vocês, canta. Eu abro as portas para ouvir, para entender. livre acesso.
Eu abro. Canta. Eu abro as portas do Eu abro as portas do meu coração, livre acesso. Pois com teu braço forte, canta alto. Pois com Ele pode fazer isso. realizas prodígios, pois com teu braço forte, Senhor, Me ergues do chão. me ergues do chão. Pois com teu braço forte, Pois com teu braço forte realizas prodígios, Senhor. Pois com teu braço forte, Senhor, me ergues do chão. peça uma graça nessa missa. Ouvir e entender. E só quem faz isso é o discípulo que está bem pertinho de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. cançãonovaplay.com. Assine já!